Olá! E nós estamos aqui para mais um episódio do Conexão Médica, programa que a gente aprende tanto. E hoje está aqui com a gente um convidado que ele já esteve aqui. E o bate-papo foi muito bacana sobre as inúmeras viagens dele para o Japão. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a especialidade dele. Quem está aqui com a gente hoje é o Gustavo Pfeiffer, médico proctologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. Muito obrigado. Então vamos lá. Gustavo, vamos falar hoje de um assunto que hoje desperta muito interesse das pessoas, né? O que é o exame de colonoscopia? Bom, inicialmente assim, a colonoscopia na minha atividade médica é o meu carro-chefe, tá? Além de alguns procedimentos cirúrgicos. A colonoscopia nada mais é do que uma endoscopia do intestino grosso. Até alguns médicos, alguns profissionais, ao invés de colonoscopia, utilizam o termo panendoscopia digestiva baixa, porque além de examinar o intestino grosso, é possível também examinar a porção final do intestino delgado. Tá? Então, por isso essa denominação. E em sendo uma endoscopia, o que é uma endoscopia? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, endoscopia, e elas relacionam o termo endoscopia com endoscopia digestiva alta, esôfago gastroduodenoscopia, que é o exame que, na verdade, inspeciona o esôfago, estômago e duodeno, tá? Até a segunda porção, às vezes até a terceira porção. Mas endoscopia, na verdade, se trata de um exame que é utilizado para examinar, para observar, fazer uma observação de órgãos ou estruturas cavitárias. Então, por exemplo, existe a histeroscopia, é uma endoscopia da cavidade uterina. Existe a cistoscopia é uma endoscopia da superfície interna da bexiga, né? E assim por diante, otoscopia da orelha externa e assim vai, né? Então, endoscopia é um termo geral, mas que aqui no nosso meio as pessoas tendem a relacionar com o exame da parte superior do tubo digestivo. Tá. E quais são as principais indicações para um exame de colonoscopia? Não, existem várias, né? Eu diria que a mais importante, talvez, mundialmente falando, seja para prevenção, diagnóstico e tratamento precoce dos tumores do intestino grosso. Mas ela é empregada para diagnóstico e acompanhamento, por exemplo, de doenças inflamatórias do intestino, para investigação de hemorragia digestiva baixa, né, hemorragia relacionada com o intestino grosso. Bom, e tem algumas outras, por exemplo, tratamentos de alguns tipos de obstrução intestinal, como o volvo, né, que é uma torção do intestino. Mas eu diria que, em termos de um procedimento que não seja de urgência, seja um procedimento eletivo, talvez o mais importante seja realmente a prevenção e o tratamento do câncer coloretal. E me fala uma coisa: quem faz colonoscopia previne câncer coloretal? Acho que essa é a pergunta que não quer calar, que todos querem saber. Tá, é que assim, ó, o câncer coloretal ele tem uma evolução. Tá? Se não a totalidade, à luz do conhecimento atual, se não a totalidade, a quase totalidade dos cânceres de intestino grosso, na verdade, coloretais, porque o ânus faz parte do intestino grosso e quando a gente fala coloretal, o ânus está excluído. Então, não é intestino grosso, tá? Do câncer coloretal. Se originam de lesões, portanto, precursoras, benignas, que são os pólipos adenomatosos. Porque a maior parte dos cânceres do intestino, ou a maior parte dos tumores, benignos ou não, do intestino grosso, eles na verdade se originam da camada de revestimento interno da mucosa, então, da mucosa intestinal. Existem outros neoplasias, tumores que se originam de camadas outras, tá? Mas a quase totalidade é ao nível do revestimento epitelial do intestino. Tá? Aí você me pergunta, previne? Vai depender, como
como eu devo ter falado antes, vai depender da idade em que isso é feito, vai depender como é feito, vai depender do número de vezes que foi feito durante o decorrer da vida, né? É claro que ele não vai prevenir todos os cânceres de intestino grosso, por quê? Primeiro porque o câncer pode se desenvolver numa idade mais precoce do que hoje se admite fazer o primeiro exame, se não existe história familiar ou pessoal que aumente o risco do desenvolvimento de câncer coloretal, né? Como, por exemplo, ter um parente de primeiro grau com câncer coloretal. Tá? Então, esse é o fator de risco. Tá bem? Existem outros fatores de risco também, como ser tabagista, sobrepeso, sedentarismo, mas isso também são fatores de risco para outros cânceres, né? Então, na verdade, ele é uma tentativa de prevenção. Se você vai me dizer assim, ele previne 100%, não. Ele não vai prevenir 100%. Agora, tem um fato interessante, eu não sei se você vai querer abordar isso aí também, porque em relação aos cânceres no nosso estado, tá? O câncer de intestino grosso é o terceiro mais incidente em ambos os sexos biológicos. Então, em mulheres, né, sexo biológico feminino, por assim dizer, mama é o mais incidente. Mais incidente é o maior número de casos num determinado período, né, novos casos. Tá. E no sexo biológico masculino seria o câncer de próstata, né? Aí muitas pessoas, por exemplo, é um consenso, existe um consenso assim, eu vou procurar um urologista para prevenir câncer de próstata. Eu vou procurar gineco, ou um ginecologista ou mastologista para prevenir câncer de mama. Na verdade, esses dois cânceres você não previne quando consulta. O que você busca, na realidade, é o diagnóstico precoce do já câncer para tentar obter uma cura, né? Não existe uma lesão precursora, como no caso do câncer coloretal, que em você tratando, removendo, você impede, né, que essa lesão evolua para câncer. Isso em mama e em próstata também não existe. Então, quando você busca esses outros especialistas, é para diagnosticar precocemente o já câncer. E olha só, né? E me diz uma coisa, tu já começou a realizar as colonoscopias, tu me falaste em 1989, 89, né? isso. Mas como que foi ser um dos primeiros médicos nessa área, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre? Porque em 89, eu vou lembrar um pouquinho aí, as pessoas ainda não tinham esse hábito de fazer os exames de colonoscopia e até de procurarem o coloproctologista, né? O que acontece é o seguinte, né? Não vamos discutir as razões, né? Por uma questão de ética. Tá certo. Mas até 1988, se eu não estou enganado, os profissionais especialistas que faziam colonoscopia em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul eram os gastroenterologistas, né? Então, assim, havia uma certa resistência por parte desses colegas de ensinar a técnica para colegas de outra especialidade. Aí, o que aconteceu? Houve um momento em que um proctologista em Porto Alegre teve acesso a esse exame e começou a fazer. Eu já tinha interesse em, na verdade, aprender a fazer, e em 89, né, e aí quando eu fiquei sabendo disso, assim, bom, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso aí. Então, agora, isso aí eu já tinha sido incentivado até por profissionais gastroenterologistas do Hospital Beneficência Portuguesa. O que aconteceu? Eu pedi um empréstimo para os meus pais, um empréstimo esse que eu tenho que confessar nunca foi devolvido. E na época eu comprei o aparelho, na época era um aparelho de fibra ótica, né? Eu comprei um aparelho de fibra ótica usado, fonte de luz, bomba para compressão de ar, o que a gente usa o ar ambiente, usava na época, e comecei a fazer exames no Hospital Beneficência Portuguesa. E, de repente, eu me dei conta até por colegas, né, que começaram a elogiar o meu trabalho, eu me dei assim, puxa, isso aqui realmente eu sirvo para isso. Né? Eu me dei bem, sou autodidata, estudei e aprendi sozinho, né? E então dei continuidade. E depois de um determinado tempo, isso aí, como eu falei anteriormente, virou meu carro-chefe. Eu comecei a abandonar a cirurgia abdominal, já não operava mais câncer
de intestino grosso, e as coisas se encaminharam dessa maneira, e hoje realmente essa é a minha atividade principal, embora eu ainda faça algumas cirurgias orificiais, né, da região anal. Claro. E quando a gente conversa contigo, Gustavo, é impossível a gente não lembrar do nosso bate-papo da tua estada no Japão. E aí, tu comentou comigo lá nos bastidores sobre algumas coisas, né, que tu viu lá no Japão, algumas coisas que tu trouxe para os teus exames. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre... Vou pegar aqui. Pode chegar. Acho que eu trouxe isso aí. Primeiro sobre esta tábua, que me chamou muito a atenção, e eu queria que tu me falasse qual é o benefício nos teus exames. Tá, isso aqui na verdade é uma tábua plástica, mas então vamos falar sobre isso aqui, tá? O que acontece? Em algumas ocasiões, durante o procedimento de colonoscopia, porque assim, as pessoas não têm muita ideia da configuração do intestino grosso, e muitas vezes nem o médico tem ideia, porque a configuração do intestino grosso ela varia um pouco, né, dependendo da pessoa. Então, assim, não existe um padrão, né? A gente, quando estuda anatomia, estuda a configuração como se fosse padronizada e ela se repetisse em todos os seres humanos. Isso não é verdade, tá? Então, existe uma série de curvaturas, né, de curvas, de flexuras no trajeto do intestino grosso. E nós temos que tentar diminuir, ou melhor, nós temos que aumentar esses ângulos, né, não torná-los mais agudos, e então retificar essas flexuras, né, para permitir que o aparelho avance, porque senão a colonoscopia, se a pessoa pensar que a colonoscopia é só pegar o tubo e empurrar e ele vai completar o exame, isso aí esquece, porque não é verdade, né? Então, quando o aparelho ele é empurrado, muitas vezes ele encontra uma certa resistência, ele se desloca para diante do abdômen ou para alguma outra área, e existe, então, a necessidade de fazer manobras com compressão manual. Normalmente isso é executado pelo técnico de enfermagem, pela técnica de enfermagem que está presente na sala, né? Eu tenho um vídeo americano que é muito interessante, eu ainda tenho que recuperar, que ele é bem ilustrativo para isso, né? Então, um exame muito difícil, e aí aparece um gastroenterologista americano, num vídeo no YouTube, tendo que usar as mãos de 3 técnicas para fazer uma compressão do abdômen para ele conseguir completar o exame. Mas então isso existe, ou também mudar a posição do paciente na maca, né? Então tem um determinado decúbito, muda normalmente para decúbito que a gente chama de dorsal, que fica com a barriga, né, a parede anterior do abdômen voltada para cima, ou posição supina também. E o que acontece? Isso aqui não trouxe do Japão. Não. Não trouxe do Japão. Na verdade, isso aqui eu também não sou o idealizador, não fui eu que descobri isso aqui. Há um tempo atrás, eu recordo que 20 anos ou mais, vi um artigo publicado numa revista científica americana de coloproctologia, onde eles aplicavam uma tábua rígida, né, com um determinado design para fazer essa compressão abdominal. E aí eu disse, puxa, quem sabe eu começo a usar agora, né? Isso aí é uma coisa ótima, porque de repente vai facilitar a vida do próprio técnico, que não vai ter que fazer força, porque isso aí está descrito no mundo inteiro, pode causar lesões nessas pessoas que, na verdade, nos auxiliam nos exames. E eu não comecei com a tábua, eu comecei, na verdade, com bandeja plástica mais flexível que tinha à disposição nas salas de exame. E a coisa começou a dar certo, e elas não precisavam comprimir o abdômen. E aí, um belo dia, estamos eu e minha esposa caminhando nos corredores do supermercado, e eu fui procurar e encontrei, puxa, encontrei essa tábua plástica, comprei, muito barata, e comecei a usar, e é sensacional. O comentário que eu recebo, né, dos técnicos, técnicas de enfermagem, em todos os hospitais que eu trabalho, é assim, doutor, isso é fantástico, por que os outros médicos não usam? Por que o hospital não compra para os outros médicos usarem? Por que o senhor não ensina os outros médicos a usarem? Bom, na verdade, assim, existe uma certa resistência, não só em relação a isso, mas em relação a outras técnicas que eu também comecei a utilizar
aqui em Porto Alegre para facilitar a colonoscopia, para facilitar, para que o paciente não tivesse desconforto, para que fosse melhor também para os colegas da enfermagem, né, que encontram resistência entre os colegas. Eu nunca cheguei a perguntar. Eu tenho um exemplo de um. Eu tenho um exemplo de um colega que, inclusive, atualmente divide consultório conosco, ele é gastroenterologista, e a tábua não seria o tópico, embora ele também tenha comprado uma, a esposa dele comprou uma para ele, que é a questão da colonoscopia com água. Né? Isso não abordasse, mas a colonoscopia com água começou antes do uso da tábua. Isso aí foi em 2008. Tá? Então, assim, em 2008 eu li um artigo, tive acesso a um artigo científico, onde os japoneses mostravam que usar água, né, para preencher o cólon, ao invés do ar ambiente, que é o que se utilizava na época, hoje em dia já se usa também gás carbônico, né, mas alguns serviços que não têm o gás carbônico, eles continuam usando o ar comprimido, facilitava o exame, facilitava a introdução do aparelho, causava menos desconforto para o paciente, aí eu comecei a usar. Bom, isso eu uso desde 2008, né? Aí eu falava para esse colega, por que tu não usa? Ele achava interessante, bacana, etc. e tal. E aí, a partir de 2018, provavelmente, ele começou a usar. E aí eu perguntei para ele, poxa, eu sempre disse para tu usares isso aí, o que houve que tu deixaste, nunca usaste e agora tu está tão empolgado com o emprego da água ao invés de ar, né, para abrir o cólon, né, e para facilitar a passagem do aparelho? Ele disse assim para mim, não, é porque esse foi um dos tópicos de destaque do DDW em Chicago em 2017. Quer dizer, assim, só depois que ele viu os americanos falando sobre isso, em 2017, é que ele se convenceu que realmente valia a pena e ele ficou deslumbrado e até hoje usa a técnica. Que coisa, né? Mas é muito bacana a tua preocupação, porque assim, o médico ele tem toda a preocupação com o paciente, mas louvável a tua preocupação com a equipe que te auxilia, né? Em relação à tábua, por exemplo, a vantagem para os técnicos. Sim, porque, desculpa interromper, mas imagina o seguinte, o Brasil aqui, eu não sei estimar, né, a população que tem sobrepeso. Né? É enorme, né? Então, assim, por exemplo, isso é completamente diferente no Japão. Japão, a estatura é mais baixa, as pessoas são mais magras, então é muito mais fácil manipular um paciente japonês, né, comprimir, etc. e tal, do que um brasileiro, por exemplo, ou um americano. Tá? Então, a gente tem que pensar assim, poxa, técnica de enfermagem, né? Elas são muitas vezes pequenas, têm uma mão pequena, então elas têm dificuldade muitas vezes de encontrar o local apropriado, mesmo que usem as duas mãos para fazer uma compressão abdominal. Isso aqui, na verdade, é utilizado para essa compressão, ela faz uma compressão difusa, então eu não preciso me preocupar no ponto que eu devo comprimir. Né? É claro que isso aqui não é a panaceia para todas as dificuldades. Claro. O profissional tem que saber usar isso, quando usar, né? E, portanto, da maneira correta. Mas eu acredito que é uma coisa fantástica. Mas eu também acho. E já teve algum médico que usou a tábua porque viu algum, sei lá, um vídeo teu ou um comentário teu, algum colega? Então eu vou falar aqui de uma coisa bem interessante que aconteceu comigo há uns anos atrás, já que isso aí, inclusive, eu cheguei a postar no Facebook. Tá? Tem uma postagem minha, e eu recebi alguns comentários internacionais. Então, tem um caso, inclusive, chega a ser algo cômico também, engraçado. Um médico italiano escreveu para mim assim, olha, tinha um pólipo para tratar, para remover no segmento do intestino, e eu estava encontrando, era um exame difícil de colonoscopia, eu estava encontrando muita dificuldade para chegar no pólipo para conseguir tratá-lo, né, removê-lo através dessa técnica chamada de polipectomia. Aí ele disse que ele lembrou da minha postagem e viu o tablet do anestesista. Aí ele pegou o tablet do anestesista para a técnica, né, o colega médico comprimiu o abdômen e com isso
ele conseguiu chegar na área do tumor e tratar o paciente. Sensacional. Eu achei muito interessante. Sensacional. E olha como o digital alcança as pessoas, né? Um médico italiano que achou aí a mesma solução. Muito legal mesmo, eu adorei. E me fala uma coisa, também tem uma coisa que tu me mostrou, que é isso aqui, e eu queria entender um pouquinho qual é o benefício disso aqui no exame de colonoscopia. Bom, isso aqui, na verdade, é um acessório, né? Vou deixar ele aqui na mesa. Ele é um acessório chamado de cap, em inglês, ou hood, né? Então, esse acessório aqui, ele é feito, na verdade, assim, ó, existem variantes desse acessório, tá? Mas esse acessório para endoscopia, ele, na verdade, ele é colocado na extremidade distal do aparelho, tá? Qual é o benefício maior dele? Eu, na verdade, poderia enumerar mais um ou dois, tá? Mas qual é o benefício dele? O que acontece? A ótica, né, do aparelho, ela está na extremidade, tá bem? Então, como, por exemplo, o intestino grosso, ele tem muitas curvaturas, tem pregas internas, ele é mais sanfonado, é muito comum, durante o exame, principalmente quando você chega numa flexura, que eu tenho uma dificuldade de manter a distância focal. Então, como a objetiva, né, ela está na extremidade do aparelho, se eu aproximar muito, eu, na verdade, perdi aquela distância focal, eu perdi e eu fico com uma mancha vermelha na minha frente. O que eu observo no monitor é uma mancha vermelha. E aí é como, por exemplo, você colocar a palma da mão na frente dos olhos. Eu não vou enxergar nada, eu perdi o foco. Então, isso aqui permite que a objetiva, então, do aparelho, porque está situada na extremidade do aparelho, ela fique mais distante, tá? Porque esse cap ele vai impedir que ela se aproxime da parede. E com isso, então, eu mantenho a distância focal e consigo realizar um exame muito mais facilmente. Mas olha Isso aqui, na realidade, eu comecei a utilizar quando um dos hospitais onde eu trabalho comprou um equipamento novo e junto esses caps vieram. E praticamente ninguém usava isso, né? Aí eu comecei a usar, e no Japão isso aqui é mandatório quando se quer fazer uma... Claro que para alguns procedimentos também endoscópicos, né? Mas é mandatório em endoscopia digestiva, para eu poder fazer um bom diagnóstico, né? Inclusive algumas técnicas porque eles lá têm aparelhos, nós temos aqui alguns aparelhos com magnificação, mas não com magnificação de imagem, com a qualidade que eles têm. Né? Porque não adianta só magnificar a imagem para ver detalhes de uma determinada estrutura, né? Eu tenho que ter resolução de imagem, porque senão é que nem você pegar no computador, aumentar a imagem, você vai ver que ela na verdade vai ficar assim, os pixels vão aparecer e você não vai ter noção de nada, tá? Então, resolução é muito importante. E isso, infelizmente, esses equipamentos aqui não têm a mesma resolução que o Japão. Mas, então, para exame diagnóstico, né, com magnificação de imagem ou sem, eles usam acessórios semelhantes a esse para permitir, então, que eles consigam fazer um exame de qualidade. Isso aqui eu emprego sempre nos meus exames, né? Inclusive, já aconteceu de eu esquecer, às vezes, né? Porque tem hospitais que não têm, né? Alguns hospitais têm, outros não têm. Então, eu levo os meus e vários já trouxe do Japão, né? Porque lá isso aqui é descartável, né? Aqui não. Tá? E, então, isso aí eu considero fundamental para fazer um exame bem realizado, para não deixar passar nada despercebido. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente vai fazer um exame de colonoscopia, normalmente a gente foi num médico, ele pediu o exame, ou a gente já tem a idade, ou tem o fator de risco de ter alguém na família que teve câncer de cólon, por exemplo. Mas se eu pudesse escolher, e eu acho que aí, como paciente, eu gostaria de entender isso. O que diferencia um profissional do outro? Até vou te dar um exemplo, assim.
Quando a gente vai procurar um médico, né, a gente olha se é experiente, se já fez muitos procedimentos. Então, eu queria entender contigo assim, ó, como é que eu escolho um médico para fazer um exame de colonoscopia? É aquele médico que tem. Porque às vezes a gente vai procurar um médico e, não tem horário, esse médico faz muitos exames no mesmo dia. Isso é bom? Isso é ruim? Isso caracteriza a experiência, aquele médico ser excelente? Porque eu também, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu entendo que para fazer um exame de colonoscopia não é um exame rápido, né? Não é. Realmente, assim, ó, o profissional não pode ter pressa em concluir. Ele tem que ter paciência e hoje já existem estudos que mostram que no passado eram 6 minutos, agora são 8. 8 minutos para a retirada do aparelho. Isso é o mínimo, E por quê? Porque habitualmente o médico não se preocupa tanto em identificar lesões quando dá a introdução do aparelho. Ele quer fazer o exame completo, quer chegar até onde ele tem que chegar. Embora alguns trabalhos mostrem que a gente, na introdução do aparelho, deveria também se preocupar em perceber, identificar lesões que muitas vezes não são identificadas quando dá retirada. Então, assim, na introdução eu vi, quando eu tiro o aparelho já não sei mais onde é que estava, nem enxergo mais, quando são lesões diminutas, né? Ou muito tênues. Então, tem um tempo mínimo. Tá? Infelizmente, alguns colegas não respeitam esse tempo mínimo. Né? Então, assim, isso é um exame que já peca em termos de qualidade nesse aspecto. Aí você vai me perguntar, como eu escolho o profissional? Aí eu vou dizer para você, difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque assim, ó, se você considerar experiência, experiência é uma coisa válida, mas o fato da pessoa ter feito mais exames quer dizer que ela faz os melhores exames? Não. Tá? Então, assim, ó, eu vou dizer por que é tão difícil. Porque semelhante a outras profissões, como no direito, na odontologia, etc. e tal, ou seja, atividades onde nós oferecemos serviços e não produtos, tá? Não existe ou não existem para esses profissionais indicadores de performance. Você me entendeu? Sim. Então você não tem como comparar. Se houvesse indicadores de performance, e na verdade muitos médicos nem querem indicadores de performance, né, porque eles não querem ser comparados com outros profissionais. E isso eu li, isso é um dos problemas que existe na nossa área, porque isso permite que mesmo médicos ruins, entre aspas, né, continuem trabalhando e tendo clientela. Sim. Porque você não tem como comparar, na maioria das vezes, o serviço de um profissional com outro. Né? Você não vai fazer colonoscopia com o médico e dizer, não, agora eu vou fazer colonoscopia com outro e vou comparar os dois exames. É verdade. Né? Então, isso realmente é um problema. E uma outra coisa importante é que assim, ó, a maior parte dos encaminhamentos entre profissionais, isso aqui nos Estados Unidos, ela se dá por relacionamento. Então, assim, ó, eu conheço a doutora Cláudia, né, me relaciono bem com ela, então, nesse caso, eu vou encaminhar para ela. Bom, né, a menos que alguma coisa muito diferente ou que cause alguma lesão muito grave no paciente, aí talvez eu mude e vá encaminhar para outro profissional, né, porque eu posso, inclusive, ser processado. Se ela for processada, se você fosse processado, poderia ser processado também, porque fui eu que encaminhei para você. Né? Mas é complicado. É complicado porque realmente, por exemplo, você fez uma outra coisa que existe entre os médicos, assim, ó, nós não somos bons em tudo. Inclusive, eu tenho um escopo de atividade muito restrito, né? Como eu falei para você. Mesmo dentro da colonoscopia, tem algumas coisas que eu não tenho interesse em atender. Né? Porque para mim não é interessante, eu acho que tem gente que faz melhor. Então, assim, ó, eu atendo, eu trabalho onde eu acho que eu faço tão bem ou melhor do que os outros. Eu não vou querer fazer alguma coisa
atender um paciente onde eu sei que um colega meu pode prestar um serviço melhor. Então, eu encaminho para quem eu acho que pode prestar esse serviço. Então, é uma coisa meio complicada. É complicado. E tu tem um limite, por exemplo, eu até não sei como é que funciona isso no Japão, mas aqui, por exemplo, o médico ele atende em vários hospitais, ele é de um serviço, de outro serviço. Então, tu tem um número que tu limita, por exemplo, de número de exames por dia. Tem alguma coisa que fale sobre isso? Porque precisa de mais tempo, ou porque tu quer ser mais minucioso nesse exame, ou não? Nós aqui no Brasil, não vou dizer no Brasil, mas vou citar, na verdade, a realidade que eu conheço, que é de Porto Alegre. Tá. Né? Então, assim, muitos, né, eu não saberia quantificar, tá? Mas assim, é muito comum, digamos assim, médicos trabalharem em vários hospitais. Então, eles têm consultório, operam, principalmente na minha área, na minha especialidade, que é coloproctologia, embora eu não seja um bom exemplo, tá? Porque eu realmente me dedico mais à colonoscopia. Eu deveria ter sido gastroenterologista, não proctologista. Então, assim, então, meus colegas eles se dedicam muito à cirurgia, né, colegas de especialidade, mas também fazem colonoscopia, atende consultório, alguns fazem outros procedimentos também. Então, existem vários trabalhos mostrando que por exemplo, vamos falar sobre a questão da colonoscopia. Existem vários trabalhos mostrando assim, olha, se você tem uma agenda de vários exames sequenciais, assim, eu tenho um exame atrás do outro, a qualidade cai. A qualidade cai. Se eu vou trabalhar tantas horas, né? Por exemplo, tem um trabalho científico mostrando que se depois de 3 horas de realizar os procedimentos, a qualidade do exame cai. Como é que eles, por exemplo, mensuram a qualidade do exame? Né? Números de tumores, de pólipos diagnosticados. Cai. Então, assim, se você tem muito exame sequencial, né? Porque você tem que pensar na nossa condição humana. Sim. Você está fazendo o primeiro e você tem 7 exames para fazer, é difícil você achar que o profissional não vai querer fazer isso com mais rapidez para poder concluir aquele programa que ele tem. Sim. Né? E existem lesões que, mesmo nós prestando muita atenção, fazendo um exame muito minucioso, se nós não empregarmos técnicas adequadas, como, por exemplo, posso citar para você, se tiver interesse, a cromoscopia, ou usar algum tipo de corante, ou mesmo utilizar, na verdade, ferramentas que o equipamento nos proporciona, que é a cromoscopia digital, né? Fica, às vezes, muito difícil identificar lesões que estão ali presentes. Né? Eu já tive o caso, por exemplo, de um colega que, né, não vamos citar a especialidade, mas era uma endoscopia digestiva, né, não precisa dizer se é colonoscopia, endoscopia digestiva, que ele viu a lesão estava lá, não era nada discreta, era uma lesão gritante. Ele fotografou a lesão, ele fez o laudo e ele não descreveu a lesão no laudo. E aí foi interessante porque essa paciente levou o exame para o meu consultório e mostrou para mim. Disse, mas isso aqui tá normal. E realmente era um tumor, né? E claro, se fosse qualquer outro médico, até que não fosse da tua área, talvez tivesse olhado só o laudo, né? E tu deve ter olhado as imagens e mas eu estou dizendo que foi o médico que executou. Sim. O executor viu e não laudou. E não percebeu. Isso, por sinal, é uma coisa muito interessante para discutir. Não sei se gostarias que eu abordasse, mas eu li um artigo muito interessante, perdi esse artigo depois e tentei recuperar e não teve chance. Mas faz anos isso aí, deve ser mais de 20 anos. Então, o que citava que qualquer diagnóstico por imagem, qualquer exame de imagem, e aí entra a endoscopia, entra a ecografia, raio-x, tomografia, que é um tipo de raio-x, ressonância magnética, 3 equívocos podem acontecer. 3 equívocos, tá? Um é equívoco de percepção. Então, assim, eu não vi. Tá? Realmente a coisa estava lá e eu não vi. O outro é um equívoco de interpretação. Eu enxergo, está ali, mas eu interpreto de maneira equivocada.
E aí tem um terceiro, que na verdade é um saco de gatos, é um conjunto de equívocos, né? Que, por exemplo, em colonoscopia, né? Tirei o aparelho rápido demais, o exame foi incompleto, não chegou até onde deveria chegar, o preparo intestinal estava inadequado, equipamento é ruim, né? Então... Uma série de variáveis. E se a gente for pensar num exame de colonoscopia que vai repetir, sei lá, em 5 anos, olha o que vai acontecer aí, né? Sim, mas isso mundialmente existe isso, né? Sim. Existem os chamados cânceres que já existiam por ocasião da colonoscopia e não foram diagnosticados. Por isso que essa pergunta que você me fez, olha, a colonoscopia previne o câncer coloretal? Ela tem são inúmeras variáveis, né? Porque é de conhecimento, digamos, de conhecimento médico, mundialmente falando, que existem cânceres que não foram diagnosticados por ocasião da colonoscopia, ou até não cânceres, pólipos adenomatosos que já eram avançados, né? Que não foram vistos, ou lesões menores, que existem lesões pequenas também que evoluem mais rapidamente para câncer, e não foram diagnosticadas na ocasião da colonoscopia, e o indivíduo recebe orientação para esperar 5, 10 anos, e aí quando ele volta, ou ele já procura antes por alguma manifestação, como sangramento, dor abdominal, já está com câncer mais avançado. Muito legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa em relação a preparo para a colonoscopia. Vou te falar até porque eu já fiz colonoscopia e eu não sei se isso é normal, se isso é igual para homens e mulheres, mas, por exemplo, eu acho o preparo horrível da colonoscopia, né? Mas, assim, é importante o exame, tem que fazer, a gente tem que fazer, claro, mas, assim, como é que é isso, né? As pessoas reclamam muito, como é que é isso no teu dia a dia aí? As mulheres reclamam mais que os homens, sei lá. É que na atualidade, assim, ó, por que o preparo, muitas pessoas reclamam do preparo, né? Semelhante ao que você falou, eu também posso dizer, eu já fui submetido a 2 colonoscopias. Não vi nenhum problema no preparo, sinceramente não vejo. Na minha experiência, quem mais reclama do preparo, né, o grupo que mais reclama do preparo é constituído pelas mulheres. Somos nós. Pelas mulheres. As mulheres realmente não gostam. As reclamações que eu ouço mais relacionadas ao preparo é que eu tenho que evacuar inúmeras vezes, evacuar líquido, e aí fica com a região anal inflamada, né? Quer dizer assim, fica com assadura, etc. e tal. Mas, na verdade, isso acontece mais porque não fazem a higiene adequada. Tá? Por quê? Porque depois de tantas evacuações, continuar a usar papel higiênico, que, do meu particular ponto de vista, é uma higiene inadequada, tá? Porque o papel remove parte e espalha o resto. Né? Então, realmente, aí você vai ficar com a pele da região comprometida. O ideal é fazer higiene da região com água após as evacuações, bidê, que é uma coisa que está um pouco em desuso no nosso meio. Eu sempre peço, para onde eu vou morar, me mudo, eu coloco o bidê. Ou a ducha, né, a famigerada ducha higiênica do lado do vaso sanitário. Sim. Os japoneses, nesse particular, têm uma grande vantagem, né, porque eles têm os sanitários high-tech. Então, assim, no próprio sanitário, no próprio vaso sanitário, já tem a ducha, tem ducha higiênica, tem ducha íntima, às vezes tem aquecimento do tampo do vaso. Eles têm até uma coisa muito interessante que eu acho, que é um botão que a gente aperta e faz ruído, para que não possam ouvir, né, ou para confundir com os ruídos produzidos durante a evacuação. Tem isso também. Que interessante. Mas então, assim, o preparo, hoje em dia tem 2 preparos que se utiliza mais, né? Um é com manitol, né, e o outro é com picosulfato de sódio, que é o Picoprep, que é o que é comercializado aqui em Porto Alegre. Né? Os 2, na verdade, vão provocar diarreia. Né? O manitol provoca uma diarreia osmótica, ou seja, ele puxa água. Então, além do líquido que você bebe, ele puxa água das paredes do tubo digestivo, né, do intestino. Mas é isso. E a dieta ela está menos rigorosa, né? Depende do profissional, porque essas dietas às vezes ou são ditadas pelo hospital ou às vezes os profissionais eles customizam, né, a dieta para os pacientes. Né? Mas
Infelizmente tem que ser feito, porque, na verdade, eu quero fazer uma colonoscopia. Eu não quero fazer uma coproscopia. Eu não quero examinar fezes, eu quero examinar a superfície interna do intestino grosso. Claro. Ai, Gustavo, olha, aprendi tanto aqui hoje, né? Foi sensacional aí a tua participação, falando um pouco aí de colonoscopia, de preparo, de incidência. Então, achei muito legal, só tenho a te agradecer. Acho que o Conexão Médica, mais uma vez, ganha com a tua presença aqui e principalmente as pessoas que nos assistem, né? Porque existem tantas dúvidas ao redor desse assunto que eu acho que tem assunto aí para mais uns 2 ou 3 episódios ainda de colonoscopia, né? Pode ter certeza que sim. Tem muita coisa para falar. Te agradeço aí a participação, foi sensacional como o episódio que a gente falou do Japão. Eu fico muito agradecido e fico lisonjeado com as tuas observações e espero ter contribuído bastante para o teu programa. Contribuiu muito. Gente, muito obrigada. Assim, ó, foi sensacional essa participação do Gustavo. Sim, porque hoje colonoscopia é um assunto super importante que todos nós queremos saber mais e mais e mais. Então, assim, foi engrandecedora a participação do Gustavo aqui com a gente. E até o próximo Conexão Médica.